Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Porque é impressionante como, à medida que a gente vai conversando, que você vai tendo mais intimidade com as pessoas, você vai percebendo como todos nós hoje estamos sofrendo das mesmas causas, pelas mesmas causas. E uma delas é justamente a infelicidade na administração do tempo. O tempo, a lida com o tempo, está nos angustiando demais. Porque nós estamos todos tendo uma percepção de que nós não estamos vivendo como deveríamos. E é justamente o que o homem está experimentando. E é claro que ele vai negar o tempo todo. Boa parte da conversa, a menina vai desmentindo tudo aquilo que para ele é uma verdade que ele construiu para proteger-se do enfrentamento que ele precisava viver. E a menina vai desconstruindo, mostrando para ele que aquele discurso que ele está fazendo não está de acordo com os sentimentos que lhe ocorrem. E aí é interessante porque essa desconstrução, ela vai sendo um caminho que todos nós fazemos também. Até aqui na 4ª página tem um texto que eu preparei para que quando aquele que está passando pela livraria pegar o livro, ele vai ter mais ou menos uma noção do que se trata. É em vão procurar por uma resposta quando ainda não fizemos a pergunta certa. O conflito seguirá infértil se não receber o benefício da lucidez que só o enfrentamento das perguntas proporciona. Uma vida que não é refletida não pode ser bem vivida. Só o debruçar reflexivo sobre nós é capaz de reorientar a coerência, desfazer os equívocos e estabelecer o julgamento que nos coloca diante dos dilemas fundamentais. Quanto nos custa ser quem somos? Tem nos custado muito alta a fatura das emoções? Muito alto. Estamos satisfeitos com o que escolhemos ganhar e perder? Somos fiéis ao que nos pede o coração? Não nos apressemos em responder. É preciso conviver com as questões, olhá-las nos olhos, permitir que suas arestas desconfortáveis encontrem os encaixes na alma ferida. Há caminhos que não podemos andar acompanhados. E este é um deles, o que nos leva ao dentro de nós. Ande pelo seu. Ofereça-se a compaixão, o que de mais nobre você pode se proporcionar. É sob a sua tutela amorosa que você descobrirá que a vida pode ser diferente e que nunca é tarde para reorientar a sua história. Ouça o que você tem a dizer-se. Recolha-se com este livro nas mãos. Nele há um itinerário para os que pretendem renascer. Aceite este convite. Não espero que o outro lhe dê aquilo que só você pode se oferecer. Então, nessa necessidade que é muito comum a todos nós, minha gente, esse livro nasceu com o desejo de refletir aquele que foi o meu grande conflito nos últimos 2 anos, que era justamente perceber que eu estava construindo a minha vida de um jeito que o meu coração não estava onde estava o meu passo. Às vezes os meus pés me levavam para lugares muito diferentes do que me pedia o coração. E a linguagem do coração é a linguagem da consciência, é a linguagem da menina. A menina que ainda não está contaminada com as mentiras do adulto. Porque nós contamos mentiras demais para nós. Nós arrumamos muitas desculpas para justificar a nossa conduta errada. Você sabe disso? Quantas vezes você se pegou fazendo justamente uma defesa daquilo que é indefensável em você?
Quantas vezes você tentou defender para o outro aquilo que nem para você é justo ser defendido? Porque você sabe que está errado. Aquela maneira que você assumiu de viver, o excesso de tantas coisas que lhe retiram às vezes o direito de desfrutar até daquilo que a vida já lhe deu. Nós estamos protelando, deixando para outro dia as nossas alegrias, a nossa felicidade. E não é justo. Não é justo. Não é justo nós ficarmos justificando e mentindo para nós, criando uma defesa de um jeito de ser que precisa ser modificado urgentemente. Sem medo de errar. Andando por aí, conhecendo as pessoas, falando com aquelas que eu já conheço há muito tempo, nós estamos todos vivendo o mesmo conflito. Nós estamos com uma sensação de que o tempo está passando e nós não estamos extraindo de nós o melhor que podemos extrair. Por quê? Porque estamos com pressa, estamos excessivamente cansados, com demandas muito além das nossas possibilidades. Não estamos tendo tempo para viver as nossas emoções como elas merecem ser vividas. Nós não estamos tendo tempo para viver o processo do autoconhecimento. Então sofremos sem saber por que estamos sofrendo. Erramos porque não sabemos por que estamos errando. E de repente, um conflito se estabelece. Há um momento do livro em que a menina conta para o homem, quando ela faz a reflexão sobre o tempo, ela conta uma história de José Saramago, o grande escritor português. Numa das últimas entrevistas de Saramago, estava dando uma coletiva de imprensa, uma repórter pergunta para ele: Saramago, você que é um homem tão vitorioso, que já ganhou tanto prêmio na sua vida como escritor, o que você gostaria de ganhar nessa fase da vida? E Saramago, vivendo um tempo de silêncio, como se julgasse aquela pergunta dentro dele, desejoso de responder para ele e não para a repórter. Sim, porque às vezes o outro nos pergunta, mas quem está precisando daquela resposta somos nós. E como Saramago era um homem muito sábio, muito introspecto, ele certamente identificou que aquela pergunta não era só para dar à repórter, mas era sobretudo para ele. E aí ele respondeu que naquela fase da vida, se ele pudesse escolher ganhar alguma coisa, ele escolheria ganhar tempo. Quando eu vi aquela entrevista, minha gente, aqui aliás está num documentário sobre a vida dele, eu fiquei pensando como é verdadeiro isso. Como é angustiante a gente olhar para a nossa agenda e a gente perceber que nos falta tempo para você colocar alegria na agenda, para você agendar coisas que vão fazer bem a você, que não serão apenas o cumprimento de obrigações. Como é especial e como é luxuoso você tirar um dia para você de fato ficar com você. Como eu estava dizendo para vocês, esse tempo que eu fiquei em Portugal, não fiquei com os outros, não foi um tempo que eu tirei para ficar com pessoas, não. Tanto é que eu encontrei pouquíssimas pessoas. Claro, eu tinha minha rotina, esbarrava em alguém aqui e ali, mas conversar mesmo, conviver, não. Foi um tempo meu. Eu não tinha obrigação nenhuma de sair da minha casa, encontrar-me com este ou aquele. As poucas vezes que isso aconteceu foi porque eu quis. Aqui não. No meu dia a dia, e você também, certamente, nós temos muitas obrigações a serem cumpridas. Mas muitas. E aí, de repente, você descobre que o luxuoso é você poder olhar para a sua agenda e dizer: hoje eu quero viver isso. E você ter o direito.
Ah, padre, mas esse mundo que o senhor está falando aí é muito ilusório. Nós trabalhamos muito, eu sei, eu também trabalho muito. E tenho repensado muito esse excesso de trabalho. Nós precisamos criar, não precisamos parar de trabalhar, a não ser que você já possa, e queira, e escolha isso. Olha, eu já posso parar de trabalhar, já fiz um patrimôniozinho, vou viver com menos, vou modificar a estrutura da minha vida, vou gastar menos, mas eu quero viver melhor. É diferente. Mas nós criarmos, porque às vezes, minha gente, até o tempo que nós temos para descansar, nós não gastamos de maneira inteligente. Às vezes nós somos muito infelizes na maneira como nós escolhemos gastar o nosso dia de descanso. A começar por esse aparelho, que é muito citado aqui nesse livro. Esse invasor autorizado, que retira a nossa paz dentro do nosso quarto, porque para onde a gente vai a gente leva isso. Então isso é muito recente. Essa dependência que nós temos deste aparelho, ela é muito recente. Nós estamos protagonizando a mudança. Quais são as doenças que isso trarão para nós? Nós somos a primeira geração que está vivendo isso. Os nossos filhos já estão, mas nós estamos antes deles. Quais são os desequilíbrios emocionais, físicos, que isso vai trazer para nós? Só o tempo vai dizer. Então, às vezes, o tempo de descanso nós escolhemos gastar da pior forma. Eu recebi aqui um texto muito interessante que eu gostaria de ler para motivar uma reflexão nossa aqui. O texto chama-se Pai, começa o começo. Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia: Pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, aquele que é mais difícil, resistente, para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai faleceu há muito tempo e não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado para, pelo menos, começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes, ou então o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de tantas decisões e desafios que enfrentamos. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai, quando pedia para começar o começo, era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear, enfim, a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu pai me levaram a pedir a ajuda de Deus, meu Pai do céu, que nunca morre e está sempre ao meu lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e que seu amor é garantia de nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa, difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo. Não sei que tipo de dificuldades eu e você estamos enfrentando ou encontraremos pela frente na nossa vida. Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus
para pedir sempre que for preciso. Meu Pai, começa o começo. Bonito, né? É verdade, você sabe que eu também muitas vezes pedi isso ao meu pai, que ele fizesse aquele primeiro rasgo, sobretudo a laranja também. A laranja era mais difícil de descascar, né? Ele fazia aquele miolinho, depois então eu começava. Eu gostava de ter essa autonomia, de aprender coisas que antes eu dependia de outras pessoas. Isso é o processo natural da vida, né? Amarrar os sapatos, por exemplo, são conquistas pequenas que representam muito na vida de uma criança. Eu me recordo que quando eu amarrei os meus sapatos sozinho pela primeira vez, aquilo foi uma comemoração, que eu fiz questão de mostrar para todo mundo que chegava. Desamarrava o sapato e amarrava de novo só para mostrar. Mas isso é importante demais no processo da nossa vida humana, a gente alcançar essas autonomias. É muito importante a gente aprender a fazer o que antes a gente não sabia fazer sozinho. Mas por outro lado, na vida espiritual, a gente sempre vai precisar levar conosco essa convicção de que nós temos um Deus que nos ajuda sempre nos começos, também nos meios e nos fins, né? E isso, você sabe que isso é muito maduro, a gente alimentar essa fé, porque a gente foge daquela convicção de que Deus, Ele está na nossa vida para realizar, para fazer tudo por nós. Não. Acreditar, a partir dessa metáfora bonita da mexerica que precisa ser retirada o primeiro pedaço da casca para depois a gente conseguir tirar tudo sozinho, é importante porque nós vamos professar uma fé madura que nos ensina que Deus não tem a obrigação de viver a nossa vida por nós, é responsabilidade nossa. Mas que Ele é a garantia amorosa de estar o tempo todo do nosso lado para nos sustentar no momento da dificuldade. Sabe, minha gente, a fé, ela funciona como esse amparo espiritual que nos ajuda a dar conta da vida, que nos ajuda a articular aquelas situações tão difíceis, porque a fé em Deus nos dá uma nova visão das coisas, não é? Deve ser muito difícil não crer em Deus e enfrentar problemas, por exemplo. A quem eu vou recorrer no momento da minha fragilidade? Não é? Claro, existem as situações humanas, mas o ser humano, ele tem sempre dentro do coração essa lacuna que o ser humano precisa sempre de ter alguém que é superior. Isso não é uma neurose, não. É bom você saber que alguém é maior que você. Isso para a criança é tão necessário, né? O meu pai cuida de mim, o meu pai é mais forte. Meu pai é muito mais forte do que eu. Quantas vezes a gente se orgulhava de dizer isso, né? Não era uma vergonha para a criança. Meu pai é muito mais forte. Então o reconhecimento da nossa fraqueza não era uma vergonha, porque existia uma satisfação em reconhecer que o pai era o poderoso da história. E que estar sob aquela proteção era um aconchego, era aconchegante. A fé faz a mesma coisa conosco. Eu luto o tempo todo pela minha autonomia humana, pela minha capacidade de resolver as minhas dificuldades, os meus problemas, mas em nenhum momento eu dispenso o amparo de saber que Deus está comigo. Que Deus me auxilia nos começos difíceis, que Deus me ampara nos momentos da minha luta, que Deus me ajuda a conduzir e a encaminhar as situações mais delicadas da minha vida. Domingo agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que veio nos bastidores do acampamento. Eu já tinha conhecido o filho dela no aeroporto por acaso. Ele estava com a esposa e ele me falou assim: Padre Fábio, estou muito emocionado de encontrar o senhor aqui, porque o senhor não sabe o quanto que o seu programa foi importante na vida da minha mãe, no momento em que nós precisávamos sepultar o nosso irmão. O meu irmão morreu num acidente muito trágico, e a minha mãe, no dia em que nós estávamos sepultando o meu irmão, o senhor estava no programa do Fausto, o programa da Rede Globo,
fazendo um programa especial do Dia das Mães. Naquele dia o meu irmão havia sido sepultado. E as suas palavras naquele momento para minha mãe serviram de conforto e de um início de retomada daquele momento difícil para o início de uma cura que minha mãe está vivendo até o dia de hoje. Aí eu tive a alegria, eu falei para ele, então quando for a canção nova, faço questão de conhecer a sua mãe e leve para eu estar com ela. E essa senhora estava lá, muito rapidamente, porque os bastidores do acampamento são sempre muito cheios, né? E aí eu tive a oportunidade de abraçar aquela senhora e ela chorava. E eu também fiquei muito emocionado. E ela me dizia isso: Padre, como é duro perder um filho. Como é difícil a gente sepultar a carne da nossa carne. Essa inversão das coisas, né? E ela falava assim: mas eu tenho permanecido de pé, eu tenho dado conta, apesar do sofrimento terrível que eu vivo todos os dias, porque eu creio em Deus. Ali nessa hora, minha gente, a gente entende o significado dessa parábola. Eu preciso retirar a casca o tempo todo. Eu preciso resolver os problemas. Eu preciso encaminhar os meus lutos. Você também. Mas quando nós temos essa convicção de que Deus está conosco, o coração fica melhor. O peso da vida fica aliviado. A vida continua sendo difícil, mas a fé em Deus nos fornece um arsenal. Ela nos oferece um instrumental que nos ajuda em muito a dar conta de tudo isso. Por isso que eu dizia, e volto a dizer, e nunca vou me cansar: crer em Deus é uma atitude de inteligência. Crer em Deus é razoável, porque toda vez que eu estou diante de alguém que me é superior, eu me sinto amparado por aquilo que é frágil em mim. Ah, então Deus é a invenção da nossa cabeça. Não. Deus se utiliza dessa condição humana, desse detalhe da condição humana, para poder manifestar-se. A grandeza de Deus é explicada assim, na sua capacidade de ser conosco, de sentir as mesmas dores que nós sentimos, de amar com os mesmos sentimentos, não é? De passar pela nossa história a partir dos significados que são próprios da nossa vida. E eu tenho visto em tantos lugares do mundo essa ação de Deus, segurando, levantando, dando sustento ao coração que está fragilizado. Se acontece com os outros, pode acontecer conosco também, não é verdade? E é por isso que a gente precisa crescer na fé. Porque quanto mais a gente cresce na fé, maior é a nossa possibilidade de enfrentar as dificuldades com determinação, com segurança. Maior é a nossa capacidade de adentrar os territórios da sabedoria, que são tão difíceis de serem conquistados. Eu costumo dizer que os territórios da inteligência não são difíceis de serem conquistados. Basta um exercício mental, escola, estudo, dedicação, e você vai desenvolvendo a sua inteligência naturalmente. Agora, os territórios da sabedoria, esses são mais dolorosos de serem alcançados. É por isso que a gente entende que às vezes a gente encontra pessoas muito inteligentes, mas pouco sábias. E às vezes você encontra gente pouco inteligente, sem muita instrução, não teve muita oportunidade de desenvolver a sua cognitude, né? As suas aptidões cognitivas, de inteligência, de reflexão, né? de lógica. Mas aí você encontra um pensamento tão sábio, simples, mas tão sábio. Aí você olha para aquela pessoa e ela enfrenta a vida com tanta sabedoria, com tanta simplicidade. E sabedoria e fé são dois braços de um mesmo corpo.
Onde existe sabedoria, existe fé. Onde existe fé, existe a sabedoria. Sabedoria como este elemento que amplia a visão que temos das realidades. Então eu olho para o sepultamento do meu filho e eu não vejo só desesperança. Eu vejo ali também a ressurreição. Eu vejo ali também a possibilidade de viver melhor a partir daquela perda. Ao perder, eu descubro um novo jeito de olhar para aquilo que eu ainda tenho, para aqueles que estão ao meu redor. E quem sabe, por causa da dor que eu sinto, pelo filho que eu perdi, eu tenha condições de amar os filhos que me restaram, a família que ainda está comigo. É uma sabedoria que nós precisamos atingir, é um resultado de fé que nós precisamos querer conquistar o tempo todo. Ou então aquela coisa, eu sou amiga dos meus filhos, eu sou amigo dos meus filhos. Cuidado! Nas primeiras fases da vida, os seus filhos não precisam de pais amiguinhos, de mães amiguinhas deles. Eles precisam de mãe, eles precisam de pai, presença forte, autoridade, referência. Aliás, tem ficado na moda isso, né? Amiguinha da filha. Tem uma vida quase igual, vão juntas para a balada, vão isso, aquilo. Cuidado. Cuidado. Você pode estar causando uma ausência incurável. Uma ausência incurável na vida dos seus filhos. E você se transforma em amiguinho dele. Referência de pai, referência de mãe, todos nós precisamos ter. Se não tem os dois, que tem um deles. Ou se não tem os dois fisicamente, você vai poder ter através de um avô, de uma avó. É mais difícil isso, porque a relação de avô e neto é muito mais livre. É um pecado a gente obrigar avós a criarem netos. É muito difícil essa missão. O que já é uma outra escala do amor. Você pode observar você na relação com seu avô, com sua avó. Você podia muito mais do que quando você estava com seus pais. Então, por isso que filhos que ficam sob o cuidado dos avós enfrentam mais dificuldades na maturidade. Porque avós são mais permissivos. Então, noutra fase da vida, cuidado. Se você, por motivos de trabalho, precisa deixar seu filho com sua mãe, com sua sogra, cuidado. Quando estiver na posse dessa maternidade, no exercício desse papel, cumpra bem a sua autoridade de mãe. Chegue junto. Faça questão de colocar disciplina. Porque esse é um ponto frágil das nossas casas. Nós somos muito pouco moldados para as disciplinas. A disciplina é um problema do brasileiro. É cultural, gente. E às vezes a gente precisa lutar contra um monstro. Ele não está habituado a ser disciplinado. Então hoje a gente vê muita permissividade porque os pais também não estão disciplinados. Às vezes você precisa disciplinar o seu filho no uso desse aparelho. Seu filho está viciado nesse aparelho. Seu filho não lê um livro. Seu filho quase que não tem vida social.
Ele é capaz de passar um dia inteiro com esse aparelho nas mãos. Como é que você vai fazer a crítica se você está tendo um comportamento assim? Difícil. Nós queremos falar de disciplina, mas nós não temos disciplina. Por isso que as nossas relações dentro de casa hoje estão tão permissivas. Nós estamos tendo dificuldade de exigir disciplina dos nossos filhos para isso, para aquilo, porque nós também estamos indisciplinados. Então a gente se sente meio desconfortável, né? Vai dizer ao filho que não fume, mas você fuma toda hora. Vai dizer ao filho que não beba, mas você bebe toda hora e vive tendo problemas com o álcool. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade está porque nós não queremos mudar as nossas regras. A gente quer ser pai e mãe continuando vivendo exatamente como a gente vivia antes de ter essa responsabilidade. Minha gente, isso é um crime. Um crime que você comete contra a humanidade. A partir do momento que você traz um filho ao mundo, sua vida muda. E antes a gente jogava essa responsabilidade toda na mulher, né? A vida da mãe é que vai mudar. Cuidado! É a vida de pai e a vida de mãe. Trouxemos um filho ao mundo, não éramos obrigados a fazer isso. Ninguém está empurrando maternidade nem paternidade. Mas às vezes nós trazemos os filhos ao mundo, mas não queremos alterar um só centímetro no nosso jeito de viver. Não existe conceito de família, existe renúncia. Ninguém será um bom pai se não fizer renúncias. Não será uma boa mãe se não fizer renúncias. Não será um bom irmão se não fizer renúncias. O conceito de família é muito mais do que a gente. Eu estou sendo família quando eu sou capaz de renunciar um pouco do meu excesso para conviver melhor com as pessoas ali dentro daquela casa, para que aquela casa se transforme em lar. Então são paralelos, né? O conceito de agrupamento e o conceito de família. Conceito de lar, conceito de casa. A gente pode ser um grupo, mas não chegamos a ser uma família. Por quê? O que nos torna famílias, família, é a autoridade sem excesso, é a autoridade responsável, é o contexto das renúncias, o cultivo dos vínculos. E às vezes nós somos colocados numa sequência e a gente acha que aquilo garante a familiaridade. O fato desse menino ter saído de você não é garantia de que ele será seu filho a vida inteira. Paternidade prescreve, maternidade prescreve, fraternidade prescreve. Deixa de cultivar para mim. Às vezes o outro vem e grita, nos impondo uma obrigação. Eu sou o seu irmão. Vontade de dizer, mas deixou de viver como se fosse meu irmão. Só se lembra de mim quando precisa de dinheiro. Só se lembrava de mim quando tinha necessidade de usar para alguma coisa. Se nem o conceito de amizade funciona assim, o que dirá o conceito de irmão? Ah, mas você é meu irmão. Pode não representar mais nada para mim isso.
olho para você, sei que nós temos o mesmo sangue, mas não moramos um nas veias do outro. Em algum momento a gente se divorciou, porque divórcio não é uma coisa que acontece somente entre marido e mulher. Irmãos se divorciam quando a vivência não tem proximidade, quando não tem amor, quando não tem responsabilidade, quando não vivemos a partir de uma autoridade responsável, quando a gente não interpreta o outro como um caixa eletrônico onde eu vou satisfazer minhas necessidades materiais. Eu posso muito bem me divorciar dos meus filhos sem perceber. É só deixar de cultivá-los. E quando você tenta retomar o vínculo, você percebe que você já se transformou num estranho há muito tempo. Porque o que vai fazer a familiaridade ser mantida são os valores. Então, depois que você foi mãe, que você exerceu autoridade, que você disse muito não, que você disse sims, que você corrigiu, que você admoestou, pôs para fora da cama, fez levantar, fez trabalhar, fez estudar. Depois que você foi aquela pessoa, exercendo aquela autoridade difícil, pesada, que é difícil você retirar uma pessoa que você ama da cama se você sabe que ela está cansada. Mas se você sabe que ela precisa, porque é uma questão de crescimento, você vai e tira. Então, depois que você desempenhou esse papel duro, difícil, das obrigações, você descobre que você pode ser amiga do seu filho. Você respira fundo e pensa: eu agora sou amiga do meu filho. A minha maternidade se transformou numa grande fraternidade. Não é que você ficou amiguinha do seu filho na hora errada, não. No momento que ele precisou de mãe, você foi. Mas agora que ele já é autônomo, que ele já casou, que ele já tem os filhos dele, você atrapalharia se você insistisse em continuar sendo mãe dele como você foi no tempo que ele precisava tanto de você. Aí você fica aquela amiga que ele liga de vez em quando: mãe, vamos jantar hoje? Mãe, vamos sair para conversar? Não tem obrigação, mas vamos estar juntos. Como é lindo isso. Eu dei o exemplo da mãe, mas você pode pensar como pai. Você também ficar. Você ficar amigo do seu filho. Depois de ter exercido toda a autoridade, depois de ter passado por todas as exigências da sua paternidade, aí você vai e começa a viver com seus filhos uma relação de amizade. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo, a surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar: mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir.
a escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito, às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Estou surdo, não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta.
Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade. É que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes, há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo o que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E há uma consonância muito interessante. A sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço, porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então,
Eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.